Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Bíblia, quem trouxe Bíblia aí? Glória a Deus. Abra, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 19. Pastor, eu queria ir para essa escola de missões lá no sertão da Paraíba. Como é que eu faço? No final do culto você me procura e eu vou lhe dizer como é que você pode fazer parte dessa caravana. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 19, a palavra de Deus diz assim: A mulher falou a Jesus dizendo: Eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais, eles adoravam neste monte. Vós, judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse então Jesus à mulher: Acredite em mim, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus, Ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele vai nos anunciar todas essas coisas. Então Jesus disse a ela: Eu sou, eu que falo contigo, sou o Cristo. Amém? Glória a Deus. Que palavra tremenda essa que Jesus revela ao coração desta mulher samaritana. Esse encontro é aquele tipo de encontro que não estava na agenda de ninguém na terra. Essa região, dificilmente um judeu estaria passando por ela, e muito menos parando em um lugar para conversar com uma mulher daquela região. O judeu já, na sua própria cultura, já não tem esse hábito de falar, dirigir palavra para a mulher, falar, tocar. Imagina então uma mulher samaritana que era de um povo considerado impuro, considerado afastado de dentro do contexto judaico que o povo de Israel vivia. E aqui Jesus então marca esse encontro e encontra com essa mulher de uma forma surpreendente, sozinho, sem a sua caravana que andava lado a lado sempre com ele. Ele sozinho chega até aquele lugar, aquele tanque onde aquela mulher está buscando água, e ali então ele busca um momento para ministrar ao coração daquela mulher. Eu digo que ali não era um encontro casual, mas era uma voz profética que estava se formando naquele ambiente, que não dizia respeito apenas àquela mulher que estava recebendo o Evangelho, que iria receber o Evangelho e estava conhecendo o Cristo vivo que estava ali diante dela, mas profeticamente fazia menção a todos os povos, línguas e nações que não eram judeus, que não eram da cultura israelita, mas que o Senhor tinha propósito de alcançá-los com sua graça e com a sua misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque assim como esta mulher, Jesus também um dia preparou um encontro com você. Em um momento que parecia improvável, talvez aos seus olhos, alguém parou para você, como Jesus para essa mulher naquele tanque e fala de Jesus de uma forma poderosa, que o seu coração se quebranta e é transformado para a glória do Senhor Jesus. Quantos foram transformados pela graça de Deus aqui? Jesus, ele ministra ao coração dessa mulher, e nesse encontro palavras são reveladas e que serviriam então de alicerce para muitos ensinamentos para o futuro. Esse que hoje nós queremos aqui falar em espírito e em verdade. O contexto dessa palavra gira em torno justamente disso, dessas verdades
deste Espírito que está se movendo e fazendo com que a luz chegue no coração daquele que está às cegas. Aquele que está caminhando sem um propósito, aquele que está caminhando sem entender para onde está indo, mas a palavra de Deus chega e traz então uma luz que transforma completamente a forma como a gente vê as coisas que estão ao nosso redor. Só quem recebeu a Cristo sabe e entende disso que eu estou falando. É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Não existem palavras que nós podemos explicar como tudo isso acontece na vida de uma pessoa, mas nós podemos enxergar na vida dela transformações reais que de outra forma seriam impossíveis de acontecer. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que rouba não rouba mais, o que mente para de mentir, o que adultera se arrepende dos seus pecados. E não apenas isso, o arrependimento também gera um sentimento profundo de falar daquele que o perdoou. Um desejo tremendo de encontrar pessoas e dizer para elas: olha, existe alguém que tem poder para perdoar pecados. Existe alguém que é capaz de nos tirar do lamaçal do pecado e nos trazer para uma luz tão maravilhosa que nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Jesus tem esse poder e essa capacidade de transformação, de resgatar verdadeiramente aquele que estava perdido. Porque se Cristo, meus irmãos, nos salvar, se Cristo nos libertar, se Cristo nos transformar, verdadeiramente isso será consumado. Não adianta você tentar para um lado, para o outro, fazer cursos, procurar coaching, hipnose, buscar qualquer forma que seja, para que você tenha a capacidade de transformar hábitos ruins, hábitos que são contrários à palavra de Deus. Você vai tentar e sempre vai se frustrar. Porque na verdade somente o Espírito Santo de Deus tem esse poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Somente o Espírito Santo teve o poder de chegar no coração dessa mulher e trazer a ela a verdade que tanto ela buscava e tanto ela procurava. Todos estão procurando alguma verdade. Todos estão buscando de alguma forma uma transformação, uma evolução na sua vida, de quem ele é, de como ele pensa, de como ele age. Todas as pessoas estão buscando ser melhores dia após dia. E essa mulher não era diferente de todas essas outras que assim se encontravam. E nesse dia ela se encontra então com esse homem chamado Jesus. E esse encontro aqui nos versículos 19 aos versículos de número 21, traz ao coração dela o entendimento que a verdadeira adoração, ela não é uma adoração limitada a uma geografia e limitada a um espaço físico, a um local aonde o homem pode construir ou pode fazer. A palavra dela inicial é Jesus. Nós aqui samaritanos acreditamos que é neste monte que nós devemos adorar. Já vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que devemos ir e prestar adoração. E ela dá então uma pausa para poder ouvir daquele homem o que ele teria a dizer a respeito disso. Talvez em seu coração ela pensasse: eu já sei o que ele vai dizer. Ele vai dizer a mesma coisa que todos os outros judeus dizem: é em Jerusalém, minha filha, você está perdida. Talvez ela imaginou: eu vou falar, que eu quero só ver o que é que ele vai dizer, mas muito provavelmente o que ele vai dizer é aquilo que todos sempre dizem. É aquilo que a religião diz. É aquilo que os fariseus falam. Mas aí Jesus então apresenta a ela uma transformação, uma metanoia, que iria transformar completamente a vida daquela mulher. Ele começa dizendo: olha, vocês, alguns dizem que é lá, outros dizem que é aqui, outros dizem que é em outros lugares, em outras nações existem altares de adoração, mas vai chegar o tempo,
em que não vai ser nem em Jerusalém, não vai ser mais aqui em Samaria, não vai ser mais em nenhum outro canto de adoração no mundo que alguém pode buscar a presença de Deus. Na verdade, aqueles que buscarem em espírito e em verdade, esses encontrarão o Pai. Aleluia. E essa palavra, meu irmão, é uma palavra muito forte, porque bate de frente com a religiosidade que existe no nosso coração e na nossa limitação humana de querer que as coisas aconteçam tudo dentro do espaço-tempo que nós somos limitados. Se nós, como esta mulher samaritana, tivermos enxertados na nossa mente e no nosso coração que é em um lugar específico, é em um dia específico que Deus vai estar naquele lugar, nós deixaremos de encontrar o verdadeiro Jesus. Na verdade, nós podemos até estar no mesmo lugar que Ele está. Nós podemos provar até da mesma água que Ele tem para dar, mas nós não o conheceremos, nós não iremos ter um relacionamento com Ele, porque a religiosidade do nosso coração está fechado a um espaço específico. Nós temos a capacidade de transferir de uma forma religiosa a presença do Senhor para lugares específicos. E esquecemos aquilo que Jesus fala em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. De que se nós entrarmos no nosso quarto, em secreto dobrarmos o nosso joelho e falarmos ao Pai que está no céu, o Deus que ouve em secreto, Ele também responderá àquele que o está buscando em secreto. Isso quebra completamente o paradigma da religiosidade. Tem que ser no monte, Jesus só vai falar se for no monte. Eu gosto de monte, viu, irmão? Eu gosto de monte. Mas eu sei que não é só lá que Deus fala. Se eu não for para o culto, Deus não vai falar comigo. Deus fala conosco em culto, sim ou não? Mas não é somente aqui que Deus fala conosco. Deus fala conosco dentro do carro, Deus fala conosco dentro do banheiro, Deus fala conosco dentro do quarto, Deus fala conosco na sala, no trabalho, aonde nós estivermos, o Espírito Santo de Deus está pronto para ministrar ao seu coração. Mas nós precisamos quebrar essa crosta de religiosidade que existe dentro de nós, para que nós possamos então começar a entender que aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco todos os dias. Ele não nos abandona, irmão, Ele não nos deixa só. Não existe lugar aonde os seus pés vá, que o Espírito de Deus não vá. Não, vou sair desse corpo porque ele vai entrar no trabalho, e lá no trabalho o negócio é muito atribulado, eu não vou nem entrar lá. O Espírito Santo, ele entra dentro de você, ele vai junto com você, e ele não só vai junto com você, mas também ele vai borbulhando fogo dentro de você, para que no lugar aonde você estiver, as pessoas daquele lugar também vejam a luz de Jesus na sua vida. Jesus não quer você no lugar aonde você vai todos os dias, de uma forma oculta, de uma forma silenciosa, de uma forma de que as pessoas que estão ao seu redor não sabem a respeito da fé que você tem. Para quando chegar no dia da quarta, do culto fé, ou chegar no dia, no culto de domingo, aí você vem no Pentecostes para a igreja. É uma bênção o culto, a conferência é maravilhosa, Deus fala, Deus nos enche, aí você sai daqui, vai para o trabalho, aí já era, acabou o poder, acabou a graça, acabou a chama do Espírito Santo. Deus está dizendo para esta mulher: olha, não importa aonde você vai estar, não importa aonde você estiver, você pode adorar ao Pai em espírito e em verdade. Esse tempo, muitos estão esperando que vai chegar, mas eu digo, esse tempo já chegou, e é agora que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade.
Eles adorarão no lugar aonde eles estiverem. Não importa o que eles tenham, não importa como eles cheguem naquele lugar. Nós temos um privilégio muito grande aqui no Brasil de podermos adorar a Deus com toda a liberdade. Olha que estrutura maravilhosa Deus nos abençoa para termos. Telões, som maravilhoso. Você não precisa nem ter graça dobrada para poder louvar ao Senhor, porque no sertão, quando a gente vai naquele zona rural para louvar o Senhor, tem que ter graça dobrada. Que é só a guitarrazinha, né? O irmão tem tocando. Cantando, a galera é do meu naipe, né? Todo mundo, né, canta no meu tom, né? Não tem tom. A graça tem que ser dobrada. Mas olha que maravilha, Deus nos dá todo um espaço, Deus nos dá todo um ambiente. Deus nos dá paz para sairmos daqui e ninguém nos apedrejar ali fora, nem ninguém vir e nos matar, e nem tomar a sua casa porque você é cristão. Quantas vezes nós não estávamos lá em Gâmbia? É um país de 97% de muçulmano. Quantas vezes nós não estávamos no culto e chegava um irmão e dizia: olha, minha família foi colocada para fora de casa porque o dono da casa descobriu que nós somos cristãos. E a gente, na nossa mentalidade aqui do nosso contexto de tanta liberdade, diz: mas não tem contrato, não tem juiz para poder dizer que você tinha alugado a casa. Diz: não dá não, porque o juiz também é muçulmano, o delegado também é muçulmano, a polícia também é muçulmana, os vizinhos também são muçulmanos. Todos concordam em uma só palavra: se é cristão, é impuro, então ele não deve morar nesse lugar. Sai. Não tem prazo para sair. Não tem como esperar para ver aonde é que você vai colocar as coisas. Você tem que simplesmente sair. Brasil, nós temos total liberdade para adorarmos o Senhor. E não podemos ficar limitados a um único dia, não podemos ficar limitados a um episódio, não podemos ficar limitados a um momento específico para desfrutar da presença de Deus. Nós devemos usar essa liberdade que temos para sermos verdadeiros adoradores aonde nós estivermos. Sermos proclamadores dessas boas notícias aonde nós estivermos. Porque muitos estão, queridos, sedentos, como essa mulher estava, querendo saber aonde elas podem encontrar ao Senhor. As perguntas que essa mulher fazia, ela estava querendo dizer assim para Jesus: Senhor, eu já tenho adorado a Deus de uma forma, mas eu não tenho encontrado. Eu queria saber como é que eu faço para encontrar a Deus. A religiosidade não a levou para próximo de Deus. A religiosidade não transformou a sua vida, não livrou ela do pecado, do adultério que ela vivia, marido após marido. E ela estava dizendo: Senhor, lá dizem que adoram em Jerusalém, outros aqui em Samaria também dizem que a gente deve adorar, mas em nenhum desses lugares eu encontrei o Deus que pode transformar a minha vida. Esse era o clamor do coração daquela mulher. Por isso que Jesus diz para ela: olha, eu tenho uma água para te dar, que se você tomar, você não vai mais voltar a ter sede. Não é uma sede natural, humana na boca, mas é uma sede da alma, é uma sede do Espírito, que deseja encontrar a Deus, mas não consegue, porque a religiosidade não nos dá a capacidade de encontrar esse Deus. Mas a busca em espírito e em verdade, sim. Por isso que nós precisamos tirar da nossa mente que, se nós estivermos apenas em um lugar ou com alguma pessoa específica, é que Deus vai falar conosco. Deus é Espírito. Deus, Ele é Espírito. Logo, Ele vai ministrar ao seu espírito. Ele vai falar ao espírito que está em seu coração. A verdadeira adoração, meus irmãos, ela depende do conhecimento de Deus. Não adianta nós simplesmente buscarmos aquilo que nós não conhecemos. E aonde nós conhecemos a esse Senhor, a esse Deus? Nós temos uma palavra revelada
aos nossos corações. A Bíblia que está na sua mão, que está no seu celular, que tem todas as versões, em todas as línguas. Esta palavra, ela pode te apresentar esse Deus que nós estamos falando aqui essa noite. Ela tem a capacidade de trazer as promessas que homem nenhum tem capacidade de fazer. Porque as promessas de Deus, Ele vela sobre ela todos os dias para que elas se cumpram conforme a palavra do Senhor. O Senhor está atento para que as suas promessas, elas se realizem, elas se cumpram. Mas se nós não conhecemos essa palavra, como nós podemos então conhecer a esse Deus? Jesus mostra para ela que os samaritanos adoram quem eles não conhecem. Olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, vocês estão vivendo de forma religiosa, de uma forma que a demonstração parece ser algo até poderoso, parece ser até algo piedoso, mas vocês não conhecem o Deus que vocês adoram. E isso é muito sério, irmãos, porque uma palavra quando eu me converti, que falava muito ao meu coração, e que durante um tempo minha mente ficou confusa quando eu lia ela, era quando Jesus dizia assim, cuidado para que a luz que há em vós não seja trevas. Porque se a luz que há em vós for trevas, quão grande trevas serão? Eu pensava, digo, como assim? Como assim a luz que vai estar em mim vai ser trevas? E eu ficava estudando aquela palavra e orando a Deus, dizendo, Senhor, fala comigo aqui para me entender isso aqui. Até que um dia Jesus ministrou ao meu coração a respeito da religiosidade. E Ele fala a respeito desta mulher, que adorava a Deus, que buscava ao Senhor, dentro do seu contexto religioso, dentro da sua forma religiosa, ela achava que a luz de Deus estava nela, mas na verdade o que havia nela era trevas. E Jesus então ele diz, quão grande essas trevas será, se você achar que ela é luz. Quão complicado nós vamos estar se nós estivermos achando que os nossos atos religiosos vão nos levar à presença de Deus. Na verdade, nós estaremos cada vez mais distantes de conhecer esse Deus tão maravilhoso. Não se pode adorar quem não se conhece. Se você adora quem você não conhece, se você adora aquilo que você não sabe o que é, aquilo que você não sabe quais promessas Ele realmente fez, você então é levado por ruídos que existem dentro da religiosidade. O apóstolo Paulo disse que no mundo há muitas vozes e nenhuma dessas vozes são sem sentido. Todas elas falam algo, todas elas ministram algo para o coração dos homens. Mas existe uma única palavra que vem da parte de Deus. E se nós não estivermos atentos a ela, nós podemos fazer qualquer coisa, irmãos. Podemos ganhar o mundo inteiro, mas nós vamos perder a nossa alma, porque não conhecemos o verdadeiro Deus. Porque os nossos atos religiosos vai nos impedir de ver o Deus verdadeiro. Sabe por que existe hoje o The King, The Power, The Of, The Memphis? Essa criança entrou dentro desse contexto porque existem pessoas que não conhecem a Deus, mas vivem uma religiosidade que acreditam ser Deus. Aí eles vivem buscando coisas, eles vivem buscando movimentos, emoções, que somente homens com técnicas de oratória, com técnicas de pilantragem, têm a capacidade de fazer e agradar ao coração de quem está buscando. Aí o cara não conhece a palavra, o cara não conhece a Deus, porque Jesus fala lá em João 10, que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e eles não se confundirão, me ouvirão e me seguirão. E por que as pessoas estão ouvindo The King, The Power, The Of, The sei de que lá que ele fala?
E ninguém está discernindo que aquilo não é a voz de Deus. Será que a luz que há naquelas pessoas são trevas? Eu não tenho a capacidade de julgar os corações que estão ali, mas uma coisa eu sei, que se aquela luz for trevas, meu amigo, quão grande trevas serão. E aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade, começa a ser minado. Porque os dons de línguas é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. O dom de interpretação de línguas é um dom que o Senhor fala na sua palavra, que existe e está entregue à vida daquele que crê. O Espírito Santo, conforme a sua vontade, distribui os seus dons. E pode ser que aqui no nosso meio tenha pessoas que tenham dons de interpretação de língua. Pode ter pessoas que tenham o dom de falar em línguas estranhas. Mas aí o Satanás entra no meio das pessoas, dos incautos, daqueles que não têm conhecimento da palavra, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não têm discernimento do Espírito Santo, e começa a levantar pessoas como essa, para confundir a mente das pessoas. Aí as pessoas não conhecem mesmo a palavra, aí são guiadas. Antes do menino ser proibido de viajar, ele estava agendado aqui para Natal, para pregar, R$10.000 para pregar numa igreja. Espíritos enganadores, que estão rodando pelo mundo buscando pessoas para enganar. Mas quem esse espírito enganador irá enganar? São aqueles que não conhecem o Pai em espírito e em verdade. Porque aqueles que conhecem ao Pai, aqueles que conhecem a voz do Senhor, meus irmãos, têm a sua mente renovada. Quando eles se deparam com situações como essa, com pessoas como essa, o Espírito Santo testifica no nosso coração que aquele não é da parte de Deus. Assim, da mesma forma como você se encontra com uma pessoa crente, uma pessoa que serve ao Senhor em espírito e em verdade, o mesmo Espírito testifica em nosso coração que ambos servimos ao mesmo Pai. Mas isso é para quem busca a intimidade. É para quem busca a verdadeira adoração. E glória a Deus, meus irmãos, porque quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Quem clama ao Senhor por sabedoria e discernimento, Deus dá e não passa em rosto. Ele dá com toda alegria àqueles que buscam. Logo, a verdadeira adoração, ela tem a capacidade de transformar corações religiosos em testemunhas verdadeiras de Cristo Jesus. Aleluia. Sabe qual é as maiores dificuldades que as pessoas, a gente sempre nas nossas escolas de missões, após a escola a gente faz um questionário de feedback com quem participou. E a gente vai vendo também, percebendo e vai anotando ali as dificuldades, conversando com as pessoas. E sabe qual é a maior dificuldade que as pessoas têm? De acompanhar um ritmo de oração diário e contínuo. Às vezes a gente pensa, rapaz, escola de missão, acho que o mais difícil vai ser o sertão, né? O calor, muitos dias ativo demais, evangelismo demais. Indo de casa em casa, tendo que aguentar menino catarrento, tendo que aguentar bebo na rua, né? Todo aquele contexto de zona rural, de povoado, e sobe, e desce, e anda, calo no pé, e lá vai, aquele negócio todo, insolação, sol quente, às vezes chovendo muito. Mas na verdade a maior dificuldade é que as pessoas não têm o costume de orar. Não têm o costume de ler a palavra, de ler a Bíblia todos os dias. Em uma de nossas campanhas nós fizemos um momento que era leitura bíblica 24 horas de Gênesis a Apocalipse em praça pública. O tempo todo, 24 horas, de hora em hora tinha um missionário lá com um púlpitozinho, a Bíblia aberta, o microfone na mão, caixinha, e falando da palavra de Deus, lendo o texto desde lá de Gênesis.
E era engraçado que depois do terceiro, quarto dia, quando as pessoas já estavam, todo mundo dizendo que os missionários estavam tudo doido, que ficava o dia, a manhã, a tarde, a madrugada lendo a Bíblia. 5 horas da manhã, quando os velhinhos começavam a acordar, lá vinha ele com as suas cadeirinhas nas costas. E ele sentava lá na praça, acendia o brejeiro e ficava lá. E aí um dia, pela manhã, eu fui lá até onde eles estavam e perguntei para ele: o senhor todo dia acordava, ficava ali, porque agora o senhor todo dia vem para cá e diz: eu venho aqui para ouvir a palavra de Deus. Aí um dia chega seu Agenor, bebo. Quem aqui gosta de bebo? Eu, quando fiz meu seminário, eu fiz minha especialização em evangelizar bebo. Então, bebo é comigo mesmo. Quando eu vejo um bebo, eu vou logo conversar com o bebo. E aí eu me ajeito com ele de todo jeito, dá certo, né? Esses dias eu fui pregar lá na Zona Norte, e numa igrejazinha pequenininha, dentro de um bairro, lá dentro mesmo. E aí, quando eu estava, a Alessandra foi pregar, na verdade, eu fui de diácono nesse dia, né? Aí eu estava lá na porta, e ela ministrando lá para as mulheres, eu fiquei lá na porta. E aí eu vi o pastor lá mais à frente, estava com um bebo lá, pegado com um bebo. O pastor já estava de mão fechada. Eu digo: meu Deus, o pastor vai desviar, né? Acho que vai dar uma tapa nesse bebo. Aí o pastor: deixa que o bebo aí eu cuido. Ele disse: tem certeza? Eu digo: pode deixar comigo, deixa comigo. E aí eu já fui lá, tirei o pastor, peguei ele. Ele disse: olha, você não vem também não, porque eu estou aqui brabo, não sei o quê. Eu digo: não, rapaz, tenha calma, vai dar certo. Aí eles: vamos brigar. Eu digo: bora, vamos brigar. Como é que você quer fazer? Ele disse: eu vou dar-lhe um murro. Eu digo: pois então dê. Aí eu sei que bebo, ele não tem coordenação e equilíbrio é zero, né? Eu digo: eu não vou precisar fazer nada. Quando ele foi dar o murro, eu só fiz assim. Aí ele passou direto. Aí foi tropeçando até perto do muro. Quando chegou perto do muro, eu peguei ele, segurei, encostei ele na parede, fui perto do ouvido dele e disse: eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Esse espírito maligno que está nesse homem, saia em nome de Jesus. Virei ele para mim aqui, encostei nele, olhei para ele e disse assim: você não é essa pessoa que Satanás quer lhe usar. Você é uma bênção. Você é um servo de Deus. Você é uma pessoa que Deus te ama e Deus quer fazer algo transformador na sua vida. E aí aquele homem começou a chorar. E aí começou a me abraçar. Aí é o momento, né? E me abraça, aí chora. Aí foi contar que foi porque um chifre que levou, né? Todo bebo é um chifre, né? Que eu levei um chifre. Eu digo: oh, mas é isso mesmo, é coisa que bota na cabeça do povo, mas não se preocupe e tal. Conversei, e acabou que, né? Deu tudo certo e as coisas se encaixaram ali, se encaminharam. Mas Deus, Ele está querendo alcançar o coração dessas pessoas, para que elas se tornem esses verdadeiros adoradores, para que eles se tornem, saiam de uma vida religiosa e entrem então em uma vida onde o Espírito de Deus vai poder fluir na vida daquela pessoa. E aí seu Agenor chega lá na leitura bíblica, e os meninos lendo a Bíblia pela madrugada, e ele bebo do lado, segurava, ia para frente, para trás, né? Quase caindo e voltava. E a gente ficou ali o tempo todo, e o pessoal dizendo: não, esse camarada aí, isso aí é cachaça a vida toda, já bebe aí direto, não tem nem tempo de descanso, acorda já, vê o cheiro ali dele, é podre e tal. Eu digo: não, deixa ele ali que vai dar certo. E ele passou aquela noite inteira ouvindo a palavra de Deus, versículo por versículo que era lido. Ele ficava olhando ali, ia para trás, ia para frente. Quem passava dizia assim: esse bêbado não está entendendo é nada que está sendo dito ali. Quando deu 5 horas da manhã, seu Agenor vai para casa, toma um banho, troca de roupa. De 7 horas da manhã, aquele camarada chega lá na porta da nossa casa, onde nós estávamos hospedados com a nossa equipe de missionários. E ele chega lá e diz: eu queria falar com o pastor aí. Aí foram me chamar lá dentro, eu fui lá: diga aí, meu amigo. Nem conheci. Acaba todo arrumado, cabelo, né? Cheiroso. Eu digo: diga aí, meu amigo, está precisando de quê? Ele disse: não, é que eu passei a noite ontem ali com vocês na praça e tal. Aí eu olhei para ele direitinho e digo: ah, rapaz, você era aquele cabo que estava, né? Meio melado ali. Ele disse: é, rapaz, mas eu já tomei um banho, agora eu estou bom. Eu digo: diga aí, meu amigo, o que é que você precisa? Ele disse: agora eu quero ser um missionário.
Aí eu disse, como é, meu amigo? Ele disse, eu quero ser missionário. Eu acho lindo esse trabalho que vocês fazem. Eu vi que todos os dias vocês saem aí de casa em casa, vão falando aí para Jesus, para as pessoas por onde vocês passam. E eu acompanhei tudo isso, e eu desejei muito isso. Eu digo, mas aí você tem que primeiro parar de beber. Ele disse, eu já parei. Não está vendo que eu estou aqui banhado, tomando banho e conversando com você sem nem errar as palavras? Eu digo, eu estou vendo. Ele disse, é porque eu não bebi mais. E eu disse, quando sair daqui você vai beber? Ele disse, não, eu quero ir com vocês para onde vocês forem. Eu digo, traga uma camisa da MEF aí e bota aqui nesse nosso obreiro, o mais novo obreiro. Já consagrei logo a diácono, né? Eu digo, bota para cá, é meu diácono, vai andar comigo aqui agora. E todos os dias da escola de missões, ele passou andando conosco para onde nós íamos. O casal de missionários que ficou na cidade, pegou ele, depois levou ele lá para a cidade do Juazeiro do Norte, era no interior do Ceará que nós estávamos, colocou ele numa clínica de recuperação, ele passou 8 meses, saiu daquela clínica, voltou para a igreja, conheceu uma mulher, casou, aleluia. E hoje eu não sei aonde ele está, mas deve estar servindo a Deus em algum lugar. Deus transforma, meus irmãos, a religiosidade em algo para a glória do nome dele. Deus transforma o coração incrédulo em um coração que crê nos mistérios de Deus. Nas nossas escolas nós recebemos pessoas de todos os tipos, todos os credos, de todas as denominações evangélicas. Não importa se a doutrina que receberam diz que eles acreditam nos dons do Espírito ou não, acredita que Jesus cura ou não, não importa, nós não estamos ali para querer tentar desfazer o que aquela pessoa crê, mas nós estamos ali para viver uma adoração em espírito e em verdade. E esse camarada chegou, e a primeira coisa que ele falou, ele disse, olha pastor, eu não creio nos dons. Eu digo, ok, mas você deixa os outros crer? Deixa. Eu digo, então dá certo a gente andar junto. Vai caminhando, a gente vai caminhando e nós vamos juntos. E nós fomos para uma comunidade chamada Varzinha. E um dia no devocional pela manhã, um senhorzinho que estava participando da escola, um sertanejo, ele disse assim, pastor, ontem à noite eu tive um sonho, eu queria compartilhar aqui com você. Eu digo, pode falar. E aí o irmão já olhou para ali assim, eu digo, calma irmão, tenha calma, deixa o cara contar o sonho. Ele disse, rapaz, eu sonhei que eu chegava num lugar, tinha como se fosse um morro assim, bem alto, e lá em cima tinha uma casa, e eu via uma família na varanda. E eu perguntava para aquela pessoa, aonde é que você está? E aquela família dizia assim, aqui é o Pau d'Arco. E aí eu perguntava para aquela família, e o que é que vocês querem? E eles diziam, eu quero que vocês venham aqui para falar de Jesus. Aí disse, aí eu acordei, pastor, eu não sei o que é que esse sonho quer dizer não. Eu digo, faça o seguinte, irmão, quando acabar o nosso café da manhã, naquela casa ali na frente, a gente estava hospedado numa escola, eu digo, naquela casa ali tem um senhorzinho que todo dia de manhã ele bota a cadeirinha dele e fica sentado ali para pegar o sol da manhã. Quando for lá, você vai lá e pergunte a ele se tem alguma comunidade aqui chamada Pau d'Arco. Aí ele disse, está certo. Aí a gente orou, dispensou os missionários, cada um para suas atividades. Aí o irmão veio e disse assim, mas o senhor não acreditou que esse sonho é a revelação de Deus não, né? Eu digo, eu não disse que eu acreditei não, só disse a ele para ir perguntar se tem alguma coisa chamada Pau d'Arco. E aí o velhinho botou a cadeira, o rapaz foi lá e disse assim, meu amigo, senhor, tem algum canto aqui chamado Pau d'Arco? Aí o velhinho disse, tem meu filho, é uma comunidadezinha rural. É só você ir aqui 2 léguas, passa 2 mata-burro, a primeira porteira à esquerda. Eu digo, eita. Aí você anda mais meia légua, você vai passar por mais 2 porteiras e o senhor quebra a direita. Eu digo, vá anotando aí, porque o caminho... E aí você vai chegar no final, quando chegar, é lá. Eu digo, pronto, aí tá certo. Então vamos lá. Peguei o carro, juntei a equipe, olhei para o irmão, eu digo, irmão, vamos ali com a gente? Aí ele disse, é para onde? Eu digo, vamos ali. Aí entrou dentro do carro eu e mais 4 irmãos. E nós saímos então com um papelzinho na mão, 2 mata-burro, primeira porteira à esquerda, segue mais meia légua, erramos a entrada, teve que voltar. Enfim, depois de muita luta, nós chegamos na beira de um rio que não tinha mais água, era só o leito do rio. Umas mangueiras bem grandes. Nós, quando passamos por essas mangueiras, acabou a estrada. E quando acabou a estrada, tinha um morro bem grande
e uma casa de taipa lá em cima. Aí eu digo, pronto, chegamos. Aí o irmão disse, aonde? Eu digo, eu não sei não, mas vamos descer para perguntar. Aí a gente desceu do carro, aí eu fui em direção àquele morro, aí tinha uma mulher na varanda e tinha um homem cuidando de uns bodes. Quando ele viu a gente, ele correu para detrás do galinheiro, ficou escondido. Aí ele perguntou, quem vem aí? Aí eu digo, não, quero saber aqui onde é que a gente está. Ele disse, você chegou no pau d'arco. Eu digo, a gente pode ir aí falar com o senhor? Ele disse, o que vocês querem? Eu digo, a gente quer falar de Jesus. Quem é Jesus? Eu digo, deixa eu contar a história dele. Aí ele olhou, disse, pode subir. Aí eu digo, bora, negado. Se o homem liberou, a gente vai, né? E aí a gente subiu, nós 5. Chegamos na varanda daquela casa, era ele, a esposa, a filha e o genro. Eles moravam lá naquela casa. E nós começamos a conversar e começamos a falar. E o menino desceu com o violão. E ele olhava para o violão, E começamos a conversar ali. Você conhece, já ouviu falar de Jesus? Ele, não. E de Adão e Eva? Eles também não. Ele, mas rapaz, e a senhora? Não, isso também não. Mas deixa eu te contar uma história. Começamos a falar de Jesus para ele. Contando a história da palavra do Senhor. E aí o irmão que estava com o violão disse, o senhor gosta de violão? Ele disse, meu filho, eu nunca vi ninguém tocando essas coisas não. Eu digo, o senhor nunca saiu daqui não? Ele disse, não saio daqui não. Desde pequeno que eu moro aqui nas minhas terras. O canto mais longe que eu vou é no final da minha cerca e volto para cá, cuidar dos meus bodes, cuidar das minhas coisas. Quem sai é meu genro para comprar alguma coisa. A minha vida toda foi aqui, então eu não conheço esses negócios não. Eu disse, pronto, então deixa, ele vai tocar isso aqui para o senhor e ele vai... Escuta aí o que ele vai tocar. E aí o irmão começou a cantar, começou a tocar uma música. Ele começou a cantar aquela música. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E aí ele ficou olhando aquela letra daquela música, e ele cantando, e ele cantando, e ele cantando. Daqui a pouco uma lágrima começou a descer assim no canto do rosto dele. Aí ele bem rápido enxugou, né? Que o sertanejo ele só quer chorar para dentro, né? Ele não quer chorar para fora não. Aí ele limpou logo o rosto. Aí disse, que música bonita é essa? E a gente disse, essa música diz respeito a Deus ministrando ao seu coração. Você tem valor para Deus. Ele disse, e o que é que eu faço? Eu disse, você precisa crer que esse Jesus, ele vive e ele é o nosso Deus verdadeiro. Ele tirou o chapéuzinho dele, ele disse, pois a partir de hoje aqui na minha casa, eu e minha família, nós vamos crer nesse Jesus. Saímos de lá, voltamos lá para o lugar onde nós estávamos, e quando nós descemos do carro, aquele irmão já desceu chorando. E ele disse, pastor, eu estou em crise. Eu digo, por quê? Ele disse, porque me ensinaram uma coisa e eu estou vendo outra. Eu digo, aí eu não posso fazer mais nada, né? Eu disse que eu não ia tentar lhe convencer, mas se os fatos estão dizendo diferente. Ele disse, como que Deus mostrou aquele lugar para esse rapaz aqui de um sonho? Eu digo, eu não sei, meu amigo. Mas os meus pastores disseram que isso não existe, que isso não acontece. Eu digo, mas o senhor viu aí? Vi. E agora? Eu digo, agora você crê ou você não crê? É simples assim. E a partir daquele dia ele começou a buscar a Deus. Começou a ler as Escrituras de forma diferente. Começou a ver os momentos em que o Espírito Santo mostrou, como a Paulo, que ele deveria passar para outra região e pregar o Evangelho onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. E ele começou a dizer, mas na Bíblia tem isso, por que diziam que isso não era verdade? Eu disse a ele, o problema não é as pessoas dizerem que não é verdade, o problema é você não conhecer a palavra de Deus. Você foi enganado a sua vida inteira porque você não conhecia a palavra de Deus. Depois disso,
Acabou que ele começou a mergulhar mais no Senhor, foi cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois ele estava indo para o sertão do Pernambuco plantar uma igreja no sertão, para a honra e para a glória do Senhor. Se tornou um missionário, plantador de igrejas. Fique em pé, por favor. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não importa onde eles estejam, não importa com quem eles estejam, o Espírito está querendo queimar no coração de vocês, igreja. O Espírito está querendo nos usar de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Que eu não sei o que Deus deseja fazer ou como Ele vai fazer. O que eu sei é que Deus quer te usar para que o nome do Filho dEle seja glorificado na terra. Mas é necessário que você viva em espírito e em verdade. É necessário que você busque a palavra de Deus. É necessário que você ore em tempo e fora de tempo. É necessário que você deixe o seu coração ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa te guiar pelo caminho que você deve andar, para que Ele possa te mostrar, te dar o discernimento que você precisa para aquilo que você vai fazer. Deus quer te usar nessa terra. E o nosso desafio hoje é o quanto nós estamos dispostos a buscar a esse Deus, a viver em espírito e em verdade, a viver o sobrenatural de Deus. Bem, eu não sei você, mas eu quero todos os dias viver mais o sobrenatural de Deus. Não é suficiente o que eu já vivi até agora. Eu quero viver mais, eu quero ir mais, eu quero chegar mais a lugares aonde o Evangelho ainda não chegou. Eu quero orar mais dentro do meu quarto, eu quero ouvir mais a voz do meu Senhor. E se você está aqui e deseja